Olá, o ponto de vista desta semana é para lá de especial. Primeiro, porque vocês estão vendo, estamos num novo cenário e também no estilo podcast. E segundo, porque olha bem quem está aqui do meu lado, Paulinho Mosca. Isso mesmo, ele veio a Vitória participar do show em comemoração aos 25 anos do também cantor e compositor Nano Viana. E o ponto de vista, é claro, não podia perder uma oportunidade dessas. Paulinho Mosca, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Obrigado, Thelmo. Obrigado pelo convite. Como eu te falei, antes da gente começar, eu sou um falastrão. Adoro conversar. Ótimo, muito bom. E eu vou começar esse nosso bate-papo numa sessão meio que túnel do tempo. Esse seu encantamento pela música vem desde a infância. A música sempre esteve muito presente na sua infância, não? É que eu sou de uma família grande, sou caçula. Minha mãe falava que eu era a rapa do tacho, né? Ela teve 3 filhos, um atrás do outro, e depois de 5 anos eu nasci. Então, quer dizer, a minha infância já tinha irmãos pré-adolescentes, começando a escutar música, né? E cada um de um jeito. Então, o mais velho escutava basicamente rock, o segundo escutava basicamente MPB, e a minha irmã gostava de homem bonito. Então, ia desde Fábio Júnior a Peter Frampton, passando por Led Zeppelin, né? Onde tivesse um homem assim, né, um cara de príncipe, ela gostava muito. E aí tem meu pai, que gostava de música clássica, ouvia muito música, e minha mãe gostava de bossa nova e Roberto Carlos, muito Roberto Carlos, louca pelo Roberto. E também, né, a música da rádio AM das funcionárias, né, da cozinheira, da arrumadeira. Então eu ficava, já nasci nesse universo, assim, uma casa muito musical. Meu irmão mais velho, esse que gostava de rock, tocava violão, então tinha um violão encostado no quarto. Então assim, você ia andando de cômodo em cômodo e encontrava uma referência. E todo mundo cantava muito, a gente vinha muito para a Bahia, minha família é baiana, então a gente ia visitar, assim, passar os verões na Bahia, e lá também escutava muita música baiana, muita música brasileira, Caetano, Gil, Sérgio Sampaio, Belchior, Fagner. Enfim, uma infância cercada de música. Pois é, Caetano e Gil foram as suas primeiras, né, referências musicais, né? Tá até aí, né? Coincidentemente, hoje estou aqui com os Doces Bárbaros no peito. Pois é, e qual a contribuição, assim, que tanto Caetano quanto Gil deram aí para sua carreira? Hoje, percorrido esse tempo todo aí de estrada. A primeira imagem que vem na minha cabeça para responder a sua pergunta é a de um camaleão. Um bicho que muda de cor como forma de adaptação ao seu meio, né? Eu acho que Gil e Caetano, eles foram assim os mestres do tempo para mim. Cada vez que eles lançavam um disco, parecia um personagem novo, um novo Caetano, um novo Gil, tanto na sonoridade como no visual, né? Nos figurinos, nos cabelos. E no que eles diziam, né? Eram sempre assuntos contemporâneos nas entrevistas. Eu acho que eles foram os David Bowies brasileiros, sabe? Nesse sentido assim, camaleônico. Eu acho que a maior lição, eu sempre quis também, desde que eu comecei minha carreira, eu não queria me repetir, eu queria gravar discos diferentes, embora sempre quisesse ser um cantautor, que é o compositor que canta, como Gil, como Caetano. Aliás, o Brasil é mestre nisso, né? Porque desde Tom Jobim, aliás, desde antes, né? Desde Assis Valente, Ari Barroso, aí Lupicínio, Cartola, mas nós somos bons nesse tipo de artista, esse ser que tem um violão no colo, né? E escreve as canções que canta, né? É o intérprete de si mesmo e tal. Esse foi meu espelho na infância, eu queria ser como eles, achei que se eu fizesse isso eu ia ficar amigo deles. Que legal. Você citou agora há pouco David Bowie, né? Além do David Bowie, quais são as suas outras referências internacionais? Essa coisa camaleônica me levou, e essa coisa dos irmãos escutarem uma música variada, e os pais também, me levou eu fui um colecionador, né? Não só de música, eu colecionava tudo quando eu era pequeno. Chave, moeda, selo, caixa de fósforo, rótulo de garrafa, tampa, placa de rua, enfim.
E nas minhas coleções eu gostava de catalogar. Então eu acho que assim, meu interesse pela música, ele veio também com um olhar de colecionador. Veio assim, sabendo que o melhor era continuar a ser diverso. Então, a música clássica do papai, a música romântica, né, da mamãe, o rock de um irmão, a MPB do outro, até os homens bonitos da minha irmã eu também escutei. E nessa gama eu fui abrindo cada vez mais. Então, sei lá, eu me lembro dos primeiros discos internacionais que eu escutei, de Cat Stevens, James Taylor, né? Gostava do folk, né? Johnny Mitchell, Crosby, Stills, Nash Young. Depois, o primeiro rock que eu escutei era o Focus, uma banda assim meio progressiva. Gostava de música de rock progressivo, Gênesis. Pirei com Gênesis. Depois, assim, me apaixonei também por rock. Descobri Beatles. Quer dizer, eu já escutava as canções, né? Sem saber que aquela banda era aquela banda incrível. E aí, quando eu comecei a escutar Stones também, veio... Stones ou Beatles? Então, aí eu escutei tudo dos dois para entender o que eu gostava mais. Até hoje eu não sei qual que eu gosto mais, porque... Mas tirou o melhor deles. Não, a gente vai absorvendo, né? Vai sendo meio canibal com a música. A gente vai se transformando nos ídolos um pouco. Agora, Paulinho, teve uma fase na sua vida, né, que foi na adolescência, não é, que você dividiu a música com uma outra paixão, que foi o teatro. Você, inclusive, fez o curso completo na CAL, Casa de Artes Laranjeiras, que até hoje é um centro, né, bastante conceituado de formação de atores. E a partir daí vieram 6 filmes, não é? E eu fiz uma colinha aqui até para não perder. A Cor do Seu Destino, de Jorge Duran. Um Trem para as Estrelas, de Cacá Diegues, O Mistério do Colégio Brasil, do José Frazão, Quarupi, do Rui Guerra, Isso. O Homem do Ano, excelente filme, de José Henrique Fonseca, e Minutos Atrás, do Caio Só. Caio Só. Como é que foi essa experiência? Olha, eu era muito amostrado, que é como se fala no Nordeste, né? Fui um adolescente piadista, gostava de imitar os amigos, de botar fantasias e tal. Aliás, desde criança, eu imitava o Ney Matogrosso, assim, quando era bem pequeno. Botava umas roupas e dançava em cima da mesa. Eu acho que a minha irmã, ela que um dia me pegou pelo braço e falou, vamos fazer um curso de teatro. Me levou na CAL. Nós nos inscrevemos juntos, mas no dia seguinte ela já não foi. E eu fui sozinho para esse curso que chamava preparatório. Eram 6 meses para preparar você para um curso profissional, né? Profissionalizante. Lá na CAL eu encontrei realmente um clima meio Fame, sabe aquele seriado, aquele filme que virou um seriado americano? Uma escola cheia de futuros artistas, onde se cantava, se atuava, aí alguns desenhavam, enfim, era uma escola bem variada. Eu me senti em casa, a verdade é que minha irmã teve esse olhar para mim. Eu já tinha feito uns cursos no Tablado, que é outra escola bastante conceituada. Mas ela não é profissionalizante, ela é uma escola amadora, né? E eu me imaginava um artista circense, desses que, assim, se veste de palhaço no primeiro ato e no segundo tá domando leões, sabe? E no intervalo tá vendendo bala na plateia. Essa coisa camaleônico. A diversidade, eu acho que é o meu cartão de visita e de morada. Então, fazendo teatro, eu lembro de na CAL, assim, ter muita música. O Inimigos do Rei, que foi a banda, né, que eu formei, foi formada dentro da CAL. Na escadaria da CAL eu conheci o Luiz Guilherme e o Luiz Nicolau, e a gente ficava cantando canções de uma peça chamada Farra da Terra, do Asdrubal Trouxe o Trombone, que é o grupo teatral formado pela Regina Casé, pelo Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Hamilton Vaz Pereira, Lena Brito, enfim, um grupo... Evandro Mesquita era do Asdrubal também, o da Blitz, né? E a gente ficava cantando canções dessa peça incrível, desse teatro, desse espetáculo maravilhoso que nós, os 3, tínhamos visto e se apaixonado. Dali surgiu Inimigos do Rei, esse trio acabou virando uma banda,
Mas sim, na E Cal... eu lembro dos sucessos do Inimigos do Rei, né? Foi... A Barata, né? E a Adelaide. E a Adelaide, né? Não, foram 2 hits nacionais, assim, que catapultou a gente para um tipo de experiência muito rara. Eu falo da Cal porque você perguntou dos filmes. A gente estava na Cal, eu entrei para um grupo chamado Garganta Profunda. Que foi assim, vamos dizer, a sua estreia como profissional mesmo, né? Eu tinha 17 anos, quando o Garganta foi se apresentar na Cal, e eu fiquei encantado, porque a Garganta era um coral de vozes que, a princípio, não usava instrumentos, eles faziam instrumentos com a boca. E eu fiquei encantado, porque eles eram pintados, a cara pintada, assim, cada um escolhia a sua própria pintura, o seu próprio personagem. Então tinha um de zorro, o outro de índio, né? E só roupa preta e branca. Tinha uma coisa conceitual, assim, que eu fiquei louco por aquilo. E quando eu entrei no Garganta Profunda, estavam lá o Luiz Nicolau e o Luiz Guilherme, que eram meus colegas da Cal. E lá a gente formou inimigos dentro do Garganta Profunda. E nesse mesmo período, foi um diretor, o Cacá Diegues, não, antes dele foi um outro... Meu primeiro filme foi que você falou? Foi A Cor do Seu Destino. Então foi isso. O Jorge Duran, que era o diretor, um chileno, ele foi lá na Cal para olhar jovens talentos. E ele procurou uns 4 ou 5 alunos para fazer o teste. Eu fiz o teste e passei para fazer esse filme. Era um personagem muito grande, mas foi minha primeira experiência cinematográfica. E aí eu comecei, sim, a fazer testes e passar em alguns para trabalhar como ator nesses 6 filmes ao longo de alguns anos, né? Mas a música falou mais alto, não? O Inimigos era ainda essa coisa circense, né? Nós 3 éramos atores que cantávamos, então o show do Inimigos, até antes da gente fazer sucesso, os primeiros shows nos bares lá do Rio, vou te falar, era mais teatro do que música, entendeu? Era uma loucura anárquica, né? O nome Inimigos do Rei não vem à toa. A gente cantava, subia nas mesas dos bares das pessoas. O programa, o show do Inimigos do Rei, antes de gravar, era um programa de rádio que a gente fazia ao vivo no palco. Né, os 3 com o microfone sentados assim, a gente apresentava os artistas e nós éramos os artistas. Então a gente era o locutor e o artista ao mesmo tempo, inspirado numa rapaziada de Portugal chamado PRK30. Uns portugueses engraçados, e era um trio também, então a gente imitava um pouco o PRK30. E nesse programa de rádio, era Rádio Césio 1.37, por causa do acidente do Césio, a gente começou a cantar essas canções engraçadas, da Barata, da Adelaide, da boneca inflável, do cara que morava em Saturno, enfim, tinha uns personagens que a gente inventava para esse programa de rádio. E um dia o Sérgio Dias Batista, dos Mutantes, um dos 3 Mutantes, ele foi nos ver no Pitel, que era um bar que a gente se apresentava muito na Barra da Tijuca. Um bar pequeno, tinha 80 lugares. E ele ficou encantado pela gente, porque a gente era um pouco mutante mesmo, né? Ele deu várias canjas e convidou para gravar a tal da fita demo, né? Que na época os evangélicos acharam que a gente fazia parte com demônio. Mas é demo de demonstração, uma fita de demonstração. E a gente gravou na casa dele, ele tinha um estúdio dentro de casa, e nós gravamos nossa fita cassete com 5 músicas, já tinha a Adelaide e a Barata, e levamos para uma gravadora e conseguimos o contrato ali no ano de 89. Foi quando saiu o disco. O Sérgio acabou não produzindo, porque ele foi morar em Los Angeles. Quem produziu o primeiro disco foi o Torquato Mariano, um guitarrista que hoje trabalha no The Voice, um argentino, super maravilhoso. E aí foi um sucesso, assim, a gente nem esperava que fosse uma coisa tão popular. E como é que rolou o lance de... Bom, agora eu vou partir para a minha carreira solo. Eu acho que a minha história de infância e adolescência me levava para essa diversidade, e eu tinha como ídolos, né, esses todos que eu citei, esses camaleões. Eu não me via para o resto da vida fazendo humor. Eu sou uma pessoa bem humorada, mas eu tinha canções em casa que não eram engraçadas e que eu não via espaço dentro do Inimigos para gravar, né? Então eu comecei a fazer uns shows paralelos antes de sair do Inimigos. O Inimigos ia muito bem, a gente fazia muitos shows direto na estrada, a gente tocou no Rock in Rio.
para 70 mil pessoas, no dia do New Kids on the Block. Muito bom. Mas realmente eu comecei a fazer uns shows lá no Rio e alguns amigos músicos vieram me segredar assim, olha, essas suas músicas são muito boas, você tem que levar mais a sério essa carreira paralela, acho que você pode fazer um disco solo e tal. E aí a coisa foi amadurecendo, eu conheci 3 músicos no Baixo Leblon, Billy Brandão, Marcelinho da Costa e Rodrigo Santos. Rodrigo foi baixista do Barão. E a gente começou a ensaiar uma banda chamada Os Bizarros. E uma semana antes da estreia, eu sentei com eles e falei, olha, eu vou sair do Inimigos para ficar só com a gente. Mas eu quero que vocês 3 também saiam. Um tocava com Kid Abelha, o outro tocava com Lobão e o outro era de uma banda chamada Buana 4. E os 3 disseram, não, a gente não vai sair dos nossos trabalhos. Eu falei, então a partir de hoje não existe mais a nossa banda, existe o meu trabalho e vocês são meus músicos. Eu vou pagar vocês. Eles ficaram um pouco chateados, mas ficaram comigo uns 8 anos, pelo menos. Pois é, e a partir daí você, de 93, você inicia a sua carreira solo, né? Em 95, né, no seu segundo disco, tem uma música que é emblemática, eu acho que ela marca bastante a sua carreira, né? O que você faria se só tivesse um dia, né? Que acabou virando tema de uma minissérie da Globo, que também fez muito sucesso, né? E aí, nesse momento, o Paulinho Mosca chegou assim, a ficha caiu de que, poxa vida, eu sou um cantor, sou um compositor, faço sucesso e é disso que eu quero viver? Ou isso já veio um pouquinho antes? Eu já era besta desde adolescente. Quando eu falei amostrado, era um pouco também sinônimo de besta, né? Eu já me achava, não sei, eu tive assim uma adolescência que eu achava que eu era o novo Caetano, o novo Lulu Santos. Assim, eu me imaginava brilhando muito, certamente. Não diria que caiu a ficha, eu acho que foram sempre... Eu olho para trás, eu me impressiono com a minha intuição tão jovem. Ou seja, com 21 anos, eu estava na televisão cantando as músicas do Inimigos. Com 24, eu saí do Inimigos. Eu vejo porque eu tenho um filho de 26, eu fico olhando para ele assim e dizendo, pô, mas com essa idade eu já estava aí, né? Eu nunca fui um fenômeno, no sentido de que nunca foi fácil. Eu sempre tive que construir minha carreira. Mas eu fui muito insistente e tinha muita confiança no que eu... Assim, meio ingenuamente, mas eu tinha essa confiança. E realmente na carreira solo eu tive uma oportunidade porque eu fui contratado por uma gravadora. E contratado para fazer 3 discos, né? Então foram 7 anos ali dentro, fazendo esses 3 discos. Isso me ensinou muito, muito jovem, né? Já a experiência com Inimigos também me ensinou muito o que era assim, a estrutura de uma carreira, né? A importância da rádio, da televisão, da imprensa, dos shows. Então isso me estruturou muito jovem ao que eu tinha que fazer. Agora, falando um pouquinho, explorando um pouquinho o seu lado compositor, né? Você foi gravado por grandes nomes da música popular brasileira. Isso para um compositor, né? Qual é a sensação? Poxa, é a mesma sensação de quando um filho, né, faz 18 anos e tira a carteira de motorista, começa a ter a vida dele, né? Chega tarde em casa, começa a crescer barba. É uma sensação da primeira maturação. É quando o seu ídolo, né, foi gravado primeiro pela Marina Lima. Ela era, para mim, assim, ó, junto com o Lulu, as 2 maiores referências pop depois da coisa MPB da juventude, assim, de Caetano, Gil, Chico, Milton. Nos anos 80, né, eu era um adolescente, então, quando chegou essa turma do pop rock, né, Paralamas, Barão, Legião, Capital, e chegou junto Marina e Lulu, Lobão, eu adorava, porque era a música que rolava na festinha, né, os primeiros beijos. Então, tudo isso tem uma relação muito profunda comigo. Marina escolheu Admito que Perdi, uma canção minha que até então era inédita, e gravou muito lindo, com um arranjo maravilhoso. Foi assim um impacto para mim violento. Mas daí, depois veio muita gente, né? Bethânia gravou uma canção minha com o Chico.
Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso gravou duas lindas, né? Ele tá no show ainda, o último dia, essa do Fim do Mundo, ele canta nesse show novo. Essa música acabou virando o tema do carnaval da Mocidade Independente, Virou. Né? Foi enredo, né? Um dia eu tava em casa e tocou o telefone, aí eu atendi, aí o Vião faz assim, Paulinho, é o Paulo Barros, eu tenho um amigo baixista, Paulo Barros. Eu falei, fala, Paulinho. Aí ele começou a falar, eu falei, peraí, mas que Paulo Barros tá falando? Ele, não, é o carnavalesco. Aí eu falei, tá maluco, velho? Pô, tu é um gênio, o que você tá me ligando? Ele, não, é porque, poxa, eu tenho a sua música na cabeça há quase 20 anos. E eu sempre quis fazer um enredo dessa música. E eu uso essa música para poder me dar força para eu fazer o melhor desfile, porque ano que vem pode ser que não exista mais. E aí ele me contou uma história linda da relação que ele tinha com a música, sabe? Isso foi também um prêmio único, né? Porque até então, e acho que até hoje, não existe na história das escolas de samba do Rio de Janeiro nenhum registro de um enredo feito para uma canção. Uma canção. Agora, falando um pouquinho do Paulinho instrumentista, né? Você diria que você construiu um estilo próprio de tocar violão? A gente nunca sabe muito bem, né? Os outros veem isso mais fácil que a gente. Eu olho assim o Gil tocando, o Lenine, né? O João Bosco. O que eu sei é que eu tentei imitar todos eles de alguma maneira, né? E a gente nunca consegue ser o outro. A gente consegue roubar um pouco, né, de quem você ama. E eu acho que sim. Acho que hoje eu tenho um jeito, porque muita gente fala assim, o cara toca violão parecido com você, aquele teu jeito de tocar, pô, bota aquela levada que você usa sempre. Então eu acho que sim, eu acho que eu construí um jeito de tocar, e ele é fundamentalmente baseado nesses meus ídolos, né? Gil, João Bosco, Lenine, Toquinho, ouvi muito Toquinho também. Bom, eu queria falar agora também do Paulinho apresentador, né? Você teve 11 temporadas, né, com o programa Zumbido. Você acha que esse programa contribuiu para dar visibilidade e mostrar que Brasil e América Latina, do ponto de vista musical, tem muitas afinidades e muitas contribuições a dar? São dois caminhos diferentes que se encontraram, né? O Zumbido vem por um lado e a América Latina veio por outro, e eu consegui juntar os dois lá na frente. Dos 276 episódios do Zumbido, pelo menos uns 14 são de artistas latinos. Não é um número gigante, porque o Brasil também é um continente de artistas, de cantautores, né? Então, para dar conta do Brasil é difícil. Mas o Zumbido é uma experiência única. Eu falava com você antes, que é meu bacharelado na composição. Eu tive assim com rappers, com roqueiros, né? Andreas Kisser do Sepultura fez o Zumbido, sabe? O Ginga fez o Zumbido, né? Eu tive diante do maestro Francis Raime, cantando os clássicos, assim. Cantei com Milton, com Djavan, com Gilberto Gil, né? E também com uma geração nova, Maria Gadu, Céu, Ana Canhas, Marcelo Genesi. Todos esses foram no primeiro disco lá no Zumbido. E também cantei com a velha guarda, assim, desde de Martinho da Vila, né, a outros sambistas assim da velha guarda. Então, esse tempo de 11 anos me deu uma margem de, mais uma vez, né, de colecionar artistas diferentes, né? Então, uma experiência fantástica. E dentro dessa gama tão aberta brasileira, eu consegui encaixar essa minha viagem com a América Latina, que começa com o encontro com Jorge Drexler, um uruguaio fantástico. Talento fantástico, realmente. Uma uruguaia me deu. Aliás, eu fui apresentado por você, porque eu não conhecia. Ninguém conhecia no Brasil, ele morava na Espanha, e uma uruguaia que foi a um show meu me entregou um CD de um artista da terra dela. E Uruguai, para mim, eu não sabia nem onde era, né? A gente nem liga para o Uruguai. Mas é um país lindo, que eu tenho ido muito. Maravilhoso. Há mais de 20 anos. Eu, quando escutei A Idade do Céu, La Idade del Cielo, né, eu estava me separando da mãe do meu primeiro filho, morando num apartamento. Nessa altura, eu não tinha nada nesse apartamento. Eu tinha um micro-ondas, uma geladeira dessas de hotel, pequenininha, um colchonete e um som com os meus discos. Era o que eu tinha dentro desse apartamento quando eu escutei pela primeira vez essa música. E ela me disse tudo, né? Porque imagina como é que eu estava. Eu tinha sido casado há 8 anos, meu filho tinha 3, e eu estava nesse apartamento vazio, muito sem grana,
e escutei uma voz doce me dizer: calma, calma, deixa que o tempo vai curar. Era isso que estava dizendo. E a partir daí foi incrível, porque eu nunca tinha prestado atenção muito na língua espanhola. Eu achava que eu não entendia. E nesse dia eu entendi toda a letra. Foi assim, uma coincidência. A letra ela é facilmente compreensível, a letra original. E eu tomei um susto. Eu escrevi uma versão muito rápida, uma versão até muito de tradução. Não é uma versão, eu não inventei muita coisa. Eu traduzi e ela coube na melodia. Eu peguei o violão e toquei ela fácil. E rapidamente entrei em contato, porque era o início da internet, eu entrei em contato com o Jorge, soube que ele não estava no Uruguai, estava na Espanha. Quem me deu o e-mail dele foi Vitor Ramil, você vê, no sul, né? Para chegar na Espanha, em Madrid. E escrevi para ele contando essa história. Cara, eu entendi pela primeira vez, eu fiz uma versão, tá aqui a versão que eu fiz, eu vou gravar daqui a 3 meses um disco. Aí ele falou: não, eu tô indo para o Uruguai, meu voo faz escala no Rio. Eu falei: salta do avião, que depois eu te pago a passagem Rio-Uruguai, mas fica aqui em casa uns dias, participa da gravação comigo. E ele veio, sem eu conhecê-lo e sem ele me conhecer. Foi uma coisa mágica. Fui pegá-lo no aeroporto, não sabia como é que era a cara dele, pra você ter ideia, porque a internet era muito falha ainda. E chegou um cara com violão nas costas e passou uns 5 dias lá em casa, gravou comigo, fez uns vocais nessa música, e essa música simplesmente foi um portal para mim. Ele me convidou, eu convidei ele para o lançamento no Canecão do disco, depois ele me convidou para a reabertura do Teatro Solis, um teatro lindo de lá, tipo teatro municipal. E foram 4 noites maravilhosas e lotadas, né? 1.000 pessoas por noite. Dessas 4.000, 6 meses depois, 400 já estavam no teatro lá para me ver. E eu nunca mais parei de ir para o Uruguai. Hoje eu me apresento não só em Montevidéu, como nas praias e tal, festas fechadas. Já sou um artista meio uruguaio. Paulinho, você veio a Vitória para fazer uma participação afetiva no show de 25 anos de carreira do também cantor e compositor, né, Nano Viana. E aí o Nano, né, ele já declarou que você foi uma das referências musicais dele. Qual é esse sentimento? É um barato, né? Porque o Nano já foi a uns shows meus, assim, sempre me escreve, sempre estava presente. Você vai, através das redes sociais, você vai acostumando com alguns nomes que se repetem, né? Que você não conhece pessoalmente, mas você vê com carinho. A pessoa está ali sempre comentando alguma coisa, elogiando. Aí no show que eu vim fazer em Vitória, ele se apresentou, deu o disco dele. Então você vai... acontece muito, realmente, tem muita gente que faz isso, mas aos poucos você vai filtrando, né, pela qualidade. Os discos soavam bem, as letras eram boas, ele canta bem. Então aí vai te chamando a atenção, né? Você vai na peneira, vai peneirando, né? Vai ficando a pepita de ouro por cima. Então eu comecei a ter uma simpatia assim, artística, né, por ele. Que surpresas você nos reserva aí para os próximos meses aí? Pode dar algum spoiler? Bom, eu estou em turnê com a Zélia Duncan, uma turnê que se chama Um Par Ímpar. Eu tenho mais de uma dezena de canções com ela, onde ela escreve a letra e eu a música, gravada por nós dois ao longo desses 30 anos de carreira. A gente já fez umas 15, entre 15 e 20 apresentações desse show. É um show lindo, somos nós dois, mais um terceiro músico no palco. E a gente gravou e filmou 4 apresentações em São Paulo, estamos editando e mixando, então em algum momento deve sair esse produto, né, esse audiovisual. Estou escrevendo um livro, ele não é exatamente a minha autobiografia, mas é sobre um fato que aconteceu comigo e com a minha família. E esse livro possivelmente vai virar uma série de streaming, né? Mas é isso, é show e série. Paulinho, olha, muito obrigado pela entrevista, mais sucesso para você e eu espero que essas futuras turnês passem aqui por Vitória, também, tá bom? Comemoraremos essa vitória. Muito obrigado, valeu, foi ótimo bater esse papo com você. Querido. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia?
Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo